Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai Ideia Geeks, aqui quem fala é Santiago. Estamos em mais um episódio do Pai Ideia Geek Entrevista. E, como sempre, eu não estou só. Dessa vez, eu estou aqui com a incrível Kênia Marangão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kênia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês e a gente uma boa conversa. É verdade, a gente mal começou a entrevista, a gente já estava lá nos bastidores, já envolvida numa conversa muito boa. Sim, é bagunça. Minha casa não é uma casa muito, né? Assim, não é uma casa engraçada, mas enfim, assim, eu tenho realmente os 6 gatos, um cachorro, 4 calopsitas e uma floresta, né? Assim, a quantidade de vasos, e eu gosto dessa vida toda. Eles me fazem um bem danado. Sou apaixonada pelos meus gatos e meu cachorro, mas assim, a vida é meio caótica. Assim, Meio caótico. E dentro dessa vida meio caótica, a gente tem a estreia do seu livro com 18 contos. Com 18 contos, isso mesmo. Que é O Voo das Libélulas e Outros Contos Inflamáveis. Pode falar um pouquinho do seu livro para a gente? Falo sim, vai ser um prazer. O livro é esse aqui. Enfim, eu gosto de escrever desde sempre, né? Então, eu comecei a notar que eu tinha um monte de coisas que eu gostava, que são interessantes, que são boas, que eu reli, reescrevi, e aí eu juntei tudo. Eu falei, gente, isso vira um livro, né? Isso já é um livro, ele só tem que, né, ir para uma editora, e, enfim, todo aquele trâmite que não é um trâmite fácil, né? Não é. Eu acho que se quem está ouvindo por aí do outro lado sabe como é que é publicar um livro, não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa também muito linear, né? Mas quando a gente vê, dá tudo certo. Quando é para dar certo, as coisas se encaixam e vão. E são 18 contos que eu escrevi, alguns há muito tempo, alguns são novos, né? Foram feitos para esse livro. Muito do que eu escrevi foi abandonado, e esses vão ser abandonados para sempre. Ai, meu Deus. Também, sim, porque por mais que a gente goste, às vezes, na época do que escreveu, a gente muda, o mundo muda, as coisas mudam, e aí você passa 5, 6 anos, você olha de novo e fala, nossa, isso não sou mais eu, né? Não me cabe, né? Por mais que eu acredito que literatura de verdade, né, essa coisa da arte, a arte se eterniza porque ela reverbera o que as pessoas têm dentro de si. Mas algumas coisas ficam datadas, algumas coisas a gente olha de novo, e eu acho ótimo descartar coisas que a gente, né, tem esse filtro, esse descarte. E tem uma coisa muito interessante que esses 18 contos, eles permeiam, eles circulam em torno de um mesmo tema, né? São... Pode falar. Pode falar. Exato. Ó, na verdade, eles permeiam. A gente nunca foge de quem a gente é. Isso eu já descobri assim, há algum tempo. A gente não consegue aparecer bonito na foto em todos os tempos. Se você não é bonita, né, você não consegue, por mais que você ache que tal pose ficaria melhor, não, a gente é o que é e vai aparecer assim, e se não for assim, não fica bem. Quando eu fui reunindo os contos também, eu fui percebendo que o meu tema é essa vida cotidiana, que é a minha vida, que é a sua vida, que é a vida do vizinho, que se não é a minha, poderia ser, né? Se não é do meu porteiro, poderia ser do porteiro do seu prédio, né? Poderia ser da estudante do prédio vizinho. Essas questões cotidianas que realmente fazem a nossa vida, né? A nossa vida é construída de problemas e de poesia do cotidiano, e é sobre isso que eu falo. E aí eu notei que todos né, por mais alguns têm essa pegada do realismo fantástico, outros são mais reais, mas, na verdade, todos eles falam sobre esse tema da nossa vida,
dos nossos bugs, né, das coisas que a gente jura que vai dar certo e não dão, das coisas que tem tudo para dar errado e dos nossos escapes, das nossas soluções, de solução do personagem, mas que poderia ser a sua e a minha. Talvez. Isso é verdade, reverberando aí com quem lê. E tem, além de ter esse toque do fantástico, também tem essa questão do querer mudar e do querer se libertar do que está posto, não é isso? Sim. Não, eu não tenho conhecimento sobre nada profundo, né? Sou só uma curiosa sobre psicologia, mas a gente vê que as pessoas fogem do que elas precisam enfrentar, as pessoas não veem o que elas precisam ver, e de repente a gente tem um insight. Quando chegar a hora, as situações são montadas de um jeito que a gente enxerga. Então, eu acho que vários contos aqui, eles têm essa preparação para o ver, para o perceber, para o mostrar-se. Eu acho que ele leva a uns insights bacanas. Mas, muita gente disse isso também. Alguns leitores também me disseram isso, o que faz toda a diferença. Mas sim. E que, né, qual foi o start, o insight para que eu acredito que escrever fez parte da sua vida, né? Te acompanhou ao longo da sua vida, mas qual foi esse start, esse insight, já que a gente está falando disso, para que você dissesse assim, olha, isso aqui dá um livro? Como foi isso? Olha, a minha primeira formação foi em artes plásticas. Então, vamos começar assim. A primeira formação foi na de artes. Então, essa questão de arte... por mais que a gente tente fugir de quem a gente não foge. Né? As coisas voltam e a gente é levado por isso. Então, a minha primeira formação foi de artes. Eu dei aula por muito tempo, aula para crianças, para adolescentes, para quase adultos. E dar aulas é alguma coisa para heróis. É desafiador. Eu falo assim, eu tenho uma maior admiração por todos os professores, porque sala de aula não é uma tarefa fácil. Né? Por mais que você se prepare, a sala de aula nunca é uma atividade fácil. O ensinar, ou facilitar a aprendizagem não é algo tranquilo. Né? E depois chegou uma hora que eu falei, não quero mais isso para mim. E fui para o direito, que foi uma área também que eu acho meio sedutora, porque fala de regras, e essas regras, na verdade, movem o mundo. E se você não aprende a lidar, né, entender esse ordenamento, essa estrutura toda, quando você aprende isso é mais fácil. Né? Você tem uma visão melhor. Enfim, e aí isso foi me levando mais voltando, né? Eu li muito na minha adolescência, eu escrevi na minha adolescência, acabei indo para as artes plásticas e o direito me trouxe de volta para a palavra escrita. Né? O direito me fez assim, tipo, vem cá, meu bem, senta aqui, vamos escrever, você não vai fugir mais dessa parte da sua vida. Ok. E com o tempo, né, fui para um concurso público, eu sei que eu preciso dessa atividade criativa. Se eu não tiver Olha, não é válvula de escape, não é isso. Mas é esse prazer de construir algo que para mim faz sentido e que eu acho que pode fazer muito sentido para outras pessoas também. Tem essa coisa da realização. E a realização não é o livro físico, não é isso. O livro físico é legal também, tá? Não tô desdenhando do livro físico, não. Mas é você escrever algo que não é o óbvio, não está em todos os lugares e que faz sentido para outras pessoas, aquilo pode ser prazeroso, pode ser um deleite mais de alma e de estética do que outras coisas. E saindo, exatamente, fora essa coisa que nos obrigam de redes sociais e de Netflix,
a gente precisa fugir disso de vez em sempre, de vez em quando e de vez em sempre. Também não dá para ficar alienado, mas sim, a gente precisa, e eu preciso desse espaço, não só como consumidora, como leitora. Esse aqui é uma parte só dos meus livros. Meu Deus, uma parte. A Jesus minha Cristo. casa tem livro no banheiro, inclusive, no quarto. Tem. Sabe assim, meu livro tem no banheiro, tem no quarto, tem na cozinha. No quarto da minha mãe tem um monte, no quarto dos meus filhos tem, né? No escritório do meu marido tem um monte de... Aqui, a maioria é meu, e é uma parte um pouco mais concentrada, mas tem livros espalhados por essa casa inteira, e sou uma grande consumidora de literatura, em especial de literatura brasileira contemporânea. Acho que a gente está numa fase de escritores maravilhosos. A gente está mesmo. Assim, de escritoras, sabe? Uhum. Sou muito fã da Madalosso, sou muito fã da Natália Timmerman, são pessoas que escrevem, que eu falo, gente, eu chego lá, sabe, assim, sou fã, gosto muito de ouvir essas mulheres falando. A Mariana Salomão Carrara, maravilhosa. O que mais eu esqueci, gente? Então, se você esquecer, só da pediatra, a... Deus, eu lembro desse livro. Pera, que a gente vai saber agora. Exato, meu Deus, tá ali. É André Del Fuego? Exato, maravilhosa. Maravilhosa, assim. Escutei algumas vezes ela falando sobre o processo criativo dela. Maravilhoso, assim. Aquela sensação de identificação que você fala, nossa, a gente... Criar não é fácil também. A gente arranca os cabelos, a gente enlouquece, mas quando a gente faz é uma sensação assim que não dá para passar sem, não dá mais para passar, não dá para viver sem usufruir dessa maravilha que é a literatura contemporânea, brasileira em especial, e produzir também. Sem produzir, sem criar a vida... Não é que a vida não presta, a vida presta, mas ela fica muito melhor. Com certeza, quando a gente dá vazão a isso, a gente cria outros mundos, ou então como você, né? Você não precisou criar novos mundos, mas dentro desse mundo que já é conhecido, sim, você criou uma coisa muito legal ali. Sim, e justamente assim, soluções e outras... A gente está condicionado a estar nesse lugar de fala, nesse espaço, e as pessoas normalmente se fecham muito no que elas são, porque elas conviveram em certos espaços, porque elas foram educadas de certas maneiras, e existe muito mais do que isso. Né? Então, eu acho que a literatura é o lugar perfeito para a gente ser chacoalhado e falar, existem outros lugares que não é o meu viés, que é o viés do outro, mas que poderia ser meu também, né? Se eu tivesse passado pelas mesmas condições que ele. Eu sou fã de literatura. Eu também. Eu acho a literatura incrível. Eu acho que é a forma da gente conseguir mergulhar em mundos diversos, em realidades diversas, em tempos e contextos diversos. Sem a gente sair do lugar. É incrível. Exato. E viver em outras peles, que não são a minha pele, que não é o meu corpo, mas você vive um tanto da experiência que o outro te proporciona. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. E é de um poder, assim, que é sensacional. Acho que outras artes, né, o audiovisual, ele vai conseguir ter isso, mas sempre se consegue de formas diferentes, né? A literatura tem uma maneira de fazer isso que é única, que é particular. E por mais, assim, olha, eu adoro, eu assisto muitos filmes, eu também assisto muito TV a cabo, não estou falando mal da Netflix, por favor. Não, claro, essas suas críticas, né? Exato. Mas, assim, por melhor que seja um filme, ele não te insere numa pele tanto quanto a literatura, porque o filme ele traz a imagem pronta, ele traz aquela imagem que você pode se identificar ou não. Quando você lê,
você cria a sua imagem, você está criando aquele espaço, você tem uma parte de participação na construção, né, na interpretação daquele livro. Então, aquilo naturalmente faz parte de você também. É diferente. É verdade. E vem cá, Kênia, você veio das artes plásticas, o direito te chamou de volta para a literatura, para a escrita, mas você percebe na sua escrita as artes plásticas tendo seu dedinho, se envolvendo ali também, querendo participar? Como eu disse, assim, a gente nunca foge de quem a gente é. A gente pode até tentar às vezes, mas a gente não foge, a gente vira e a gente vai se encontrando. Os meus primeiros escritos, assim, desde sempre, as pessoas falam, nossa, mas isso aqui é tão sinestésico, né? Eu tenho a sensação que eu estou sentindo o que você fala. Você descreve as coisas como se eu estivesse lá, parece que eu consigo ver. Óbvio que isso é uma parte, é uma característica da escrita, não é a razão de ser do conto, nem a razão de ser da escrita. Mas, para mim, é muito natural, é necessário ter essa descrição, ter essa cor local para inserir o leitor dentro da minha história. Então, ele precisa ter o cheiro, o toque, a cor, a distância, a amplidão do espaço ou a constrição do espaço. Eu preciso ter isso para que o conto funcione para mim, para que eu sinta que ele está no caminho de conexão com o outro. E contos sempre fez parte da sua escrita? Como foi esse encontro de, tipo assim, é o conto que eu me sinto bem, é o conto que me deixa confortável para contar o que eu quero contar? Então, o conto, ele é maravilhoso porque tem um ensaio, como é que era? Até Pígria, em que o conto não é exatamente uma história pequena, né? Ele não é uma história curta. Ele não é uma crônica, por exemplo, realmente, Exato, né? ele não é uma crônica, ele não é um romance, ele tem a característica que você monta uma história visível, a história por entre linhas, a história que está ali, mas ela está velada, ela está em segundo plano, mas é ela que move o que se vê, né? E às vezes um fechamento para você falar, né? Como é que é mesmo? Tipo assim, e aí isso te traz, adoro. Isso não é uma brincadeira, mas eu acho que esse tipo de estrutura, ele propicia viagens muito boas, né? Ele propicia momentos muito bons da leitura. Mas não posso dizer que eu só escrevo contos. Eu tenho um romance que eu preciso reescrever, que foi meu primeiro romance, que ele tem alguns bugs e um dia eu volto nele. Ele estava pronto, mas aí eu achei que ele não estava pronto, tirei, estava, enfim. E eu estou com outro há um terço, há uns 2 anos, 3 que eu estou escrevendo esse romance, e ele vai sair, né? Ele vai sair, não com a mesma velocidade com que saem os contos, não que eu escreva um conto numa sentada. Tem gente que fala isso, né? Esses contos eu escrevo numa sentada. Eu olho assim e falo, gente, eu não escrevo nada numa sentada. Nada. Talvez nem um início, uma linha, uma frase. Exato, porque assim, tipo assim, eu não tenho aquela coisa que você fala assim, não, você incorpora e a ideia vem pronta. Não, algumas ideias vêm mais ou menos prontas, mas o desenvolver essa ideia, Sim, que são os outros 500, né? Uma das coisas mais maravilhosas que... Eu fiz um curso maravilhoso com o Assis Brasil, o Luiz Antônio de Assis Brasil. E, além dele, em si, ser maravilhoso, né? Assim, amei de paixão, ele falava de um compositor, que ele tinha visto os rascunhos, como ele era músico, né? Então ele falou assim, olha, e é maravilhoso você ver o rascunho, porque você acha que a melodia vem pronta na cabeça do compositor.
E você vê assim, a quantidade de vezes que ele fez, ele rabiscou, ele corrigiu, ele refez, até que ficou como se ele tão perfeita que parece que ele nasceu pronto. E não é assim, né? E é isso que a gente faz quando escreve. A gente vem a ideia e aí eu reescrevo, reescrevo, reescrevo. Eu escrevo muito devagar. Eu confesso assim que quem fala que faz uma sentada, que faz um conto em 3 dias, eu olho assim, não é o meu caso. Não é o meu caso. Admiração profunda até. Assim, Admiração, consegue... Nossa, incrível. Exato. Pena que não é o meu caso. Não é, exato. E como é o seu processo criativo? Olha, é muito louco porque algumas coisas me comovem de alguma maneira e eu preciso escrever sobre aquilo. Né? Alguns são ideias que surgem e que a ideia é boa e que eu pego para mim. Né? Assim, eu acho que as ideias estão muito no ar e se você não usar, outras pessoas vão usar e não vão fazer do mesmo jeito que você. Mas são as ideias. Um dos meus contos, aquela coisa assim, isso é uma autora relapsa, um dos meus contos, que é o... Peraí. Olha só o estado da pessoa. Meu Deus. Cadê? Calma que você vai achar. Vou achar. Meu Deus. Socorro. Enfim, eu vou falar do conto. Não me pergunta, eu acho maravilhoso as pessoas. Eu devia ter feito lição de casa, eu não fiz a lição de casa. Mas eu não fiz e eu estou achando o nome do conto. Enfim, eu li uma notícia que me deixou de cabelo em pé. Né? Lembra daquela época, óbvio, todo mundo lembra, da enchente no Rio Grande do Sul? Sim. Que as pessoas perderam as casas, né? E alguém falou na mídia que aquilo era castigo, porque eles não eram cristãos ou eram de uma outra religião. Aquilo me subiu assim, subiu e desceu 3 vezes. Virou o estômago deu 3 voltas, eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Né? E tem o meu conto, que foi aquela hora que eu falei, esse eu não vou conseguir. Então, é uma história de uma senhora... Meu Deus. 35, a culpa! Tá vendo o que você achou? Achei, é a culpa. Né? E que ela fala que a culpa era dos... Né, o que era dito é que a culpa era dos não católicos, dos... pessoas de religião de matriz afro, que você fala, ai meu Deus, né? Então, esse nível de bobagem, tem coisas que eu acho que não dá para ficar quieto. Sim. Você não consegue ouvir aquilo e simplesmente seguir com sua vida. Exato, né? Então, quando o céu desabou, sem que os bueiros dessem vazão à água, a dona Malha, anunciou que era castigo, que era punição lançada sobre o bairro por causa da baderna dos universitários nas festas de pouca vergonha, com bebida demais, roupa de menos, cheias de depravação, e ela vai falando de todas as culpas, de quem é a culpa do dilúvio que aconteceu. E ela adoro aqui, ó. Ela, sem compreender, com a sabedoria adquirida em décadas de frequência à igreja, sem compreender palavra do que o sacerdote dizia, a aposentada tinha convicção de que ela era a porta-voz dos desígnios do Deus julgador que ela acreditava. Ela sensava a contabilidade divina em primeira mão e fazia questão de informar as pessoas sobre a contrapartida do divino, traduzir em glória ou castigo conforme os atos e os pensamentos de cada um. E a dona Malha vai ter a casa dela também tomada,
né? Então ela falava que a culpa era dos outros, que isso acontecia no bairro vizinho, no bairro de lá, naquele bar, e a casa dela também é tomada pelas águas. E aí eu vou falar para você ler, para o nosso querido ouvinte, leitor, leia para saber o final, o que vai acontecer com a Dona Amália e por quem, enfim, não vou contar mais. Eu tava quase, tipo, torcendo, ela vai contar o final, ela vai contar o final, ela vai contar o final. Malvada. E a minha veia maléfica, eu faço o que com ela? Tem que ter... Tem que ter uma válvula de escape para essa veia maléfica, e é com os leitores, leitoras. Exato. Mas o destino, ela faz algumas maldades antes de que mais maldades, antes que a casa dela seja invadida, e aí tem todo um processo da água chegando e das reações da Dona Amália, vendo que ela também tinha culpa, ela também era vítima. Ela fez por merecer? Ela também fez por merecer. Se ela falava que os outros tinham feito por merecer, ela também fazia. Então, o conto vai por aí. Considerando só esse conto, para mim faz bastante sentido porque que você traz tanto cotidiano nos seus contos, né? Porque se um deles, a inspiração foi algo que aconteceu, que você ouviu, que você precisava escrever, eu acredito que por isso que o cotidiano ele esteja tão presente nos seus contos, né? E principalmente porque os seus contos eles foram de muito tempo, não foi? Você escreveu ao longo de muitos anos. Exato, alguns eu recolhi assim coisas que eu fiz há 5 anos, há 6 anos, vários novos e velhos eu descartei, eu peguei o que fazia sentido para mim hoje. E sim, essa questão de ouvir algo, ou sentir algo, ou ter uma experiência e meio que ser obrigada a falar sobre ela, né? A mostrar um viés da situação, que é o viés criativo, não estou pregando nada a ninguém, pelo amor de Deus, não sou a Dona Amália. Ela é um personagem, eu não tenho nada a ver com ela, só escrevi. Não sou a Dona Amália, né? Não tem, principalmente, assim, meus contos são bem amorais, eu acho que não estamos nessa vibe, não é por aí. Um outro conto que eu gosto muito é Erupção, e eu escrevi, eu me peguei... Lembra daquele vulcão das Ilhas Canárias que ficava aparecendo na televisão, né? Era uma coisa assim, eu me peguei um dia hipnotizada por aquilo. Eu parei em frente da tela, eu entrei num canal ao vivo do YouTube para ver aquele vulcão em erupção, e ele ficava, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, e eu fazia outra coisa e eu ia olhar o vulcão, se ele estava maior ou menor. Eu fiquei tão fascinada por aquilo. E eu precisava, inclusive, entender a minha fascinação por aquilo, né? Por aquele vulcão que estava lá, aquela força incrível, e as pessoas saindo de lá naquela sensação sem saber o que... E com ele é uma força com a qual você não briga. Sim. Né? O humano está abaixo disso, e você não discute com o vulcão, você não discute com a natureza. Eu criei um personagem, que é o Everton, e ele é o porteiro do prédio. E, entre outras situações, ele para ver esse vulcão, e ele fica tão fascinado como eu. Eu não sei se o caminho do Everton é o mesmo caminho que o meu, mas ele fica fascinado por aquilo, e as coisas se resolvem de outra maneira, de uma maneira um tanto crítica das realidades dos porteiros, dos prédios, em que eu moro numa casa hoje, não moro mais em prédio, mas morei por muito tempo. E fui muito amiga dos meus porteiros, eram meus parceiros, aquele pessoal que
segura algumas ondas maravilhosas e que muitas vezes passam desapercebido pela grande maioria dos condôminos ali, que o pessoal mal fala um bom dia. Né? Tem pessoas que são tão incríveis e que cuidam de tantas coisas que são do nosso interesse. Sim. Enfim, e aí, leia! E aí eu falo, leia os livros, leia os contos, espero que gostem. E mais, né? Se não gostar ou gostar, manda um recado para mim. Olha, gostei disso, eu não gostei. Eu adoro conversar com meus leitores. Eu não mudaria os meus contos para agradar as pessoas. Porém, depois que você faz algo, ele vai para o mundo, ele não é mais meu, os contos, qualquer literatura, os livros, os filmes, eles vão para o mundo e eles ganham outras interpretações além do que eu pensei, aquém do que eu pensei, e eu adoro perceber essas diferenças, esse requinte de visão que eu tento explorar, mas sempre tem mais, né? Sempre tem uma visão a mais, tem outros vieses que eu não cheguei neles. Mas adoro. Se alguém lê, manda recado para mim. Depois ela coloca aqui meu Instagram. Com certeza, a gente vai ter esse momento que você vai divulgar todas as suas redes. Perfeito. E você tem conseguido criar essa ponte com as pessoas que leem os seus livros? Olha, com algumas. Eu tive uma experiência muito bacana. Aqui eu moro em Garça, interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha, mas é uma cidade que eu me orgulho porque sempre levou a cultura um tanto mais a sério do que a grande maioria das cidades pequenas do mesmo tamanho. E a gente tem, eu devo muito de quem eu sou por uma biblioteca para uma biblioteca municipal da minha cidade. Entregando a idade, assim, né? A gente entrega a idade. Na minha época de adolescente, a gente não tinha Amazon, a gente não tinha livraria na cidade e eu ocupava a biblioteca pública. Eu sou quem eu sou porque eu frequentei uma biblioteca pública muito boa, que é da minha cidade, e que eu voltei, né? Eu estudei fora muito tempo, tá? E voltei para cá. Então, eu sou muito grata às bibliotecas públicas. Já doei meus livros para lá. E justamente nessa biblioteca tem um clube de leitura. Em maio, exato, em maio meu livro foi lido. E foi muito legal ter um retorno das pessoas. Né? É um grupo que aí também assim, são pessoas que me conhecem, que me conheciam também, mas não me conheciam como escritora. Me conheciam como uma pessoa, né, moradora, também leitora. E foi uma experiência bem bacana. Inclusive, justamente isso, né? Outros vieses que eu não tinha enxergado e outras possibilidades. E foi uma experiência muito boa. Assim, daquelas coisas que eu gostaria de repetir em outros lugares, em outros clubes de leitura. Adoro conversar e adoro ouvir outras interpretações e como isso pode ser rico. Que bom. E você vai estar em alguma festa literária, em alguns outros eventos, para você conseguir realmente ter outras. Sim. Você ter outras escutas? Pois é, eu estive. O meu livro foi lançado na Flip do ano passado, né? De 2024, eu estava lá na Flip. Foi a minha primeira Flip de verdade, foi uma experiência deliciosa. Muita gente, escritores como eu conhecia via mundo virtual. Então, aquelas pessoas que fazem oficina com você, que a gente troca textos, que a gente discute, foi uma delícia abraçar o vive a cores, sabe assim? Abraçar com cheiro, com beijo, né? Com toque, foi tudo muito bom. Eu fui na Feira do Livro, do Pacaembu, que foi também um espaço maravilhoso. Fizeram oficinas
bem bacanas. Eu queria estar... O problema era a gente não conseguir virar 3 para estar em todas as oficinas. Exato, não dá. Eu queria estar em 2 oficinas ao mesmo tempo e também estar no estande da Patois, porque também estava sempre um fervo, todas as pessoas lá, os autores, amigos, né? Então a gente não vira 3. O problema só não virar no mínimo 3 para poder estar em vários lugares. Para esse final de ano, eu ainda não tenho plano, eu confesso que não vivo de literatura, sou servidora pública, preciso de férias ou de feriados que eu consiga acertar, então eu não tenho essa disponibilidade dos autores que vivem de literatura. Não vivo dele, tenho um emprego formal, que não me permite ir em todos os lugares que eu gostaria de ir. Mas para esse final de ano já não tenho planos, embora estejam tendo feiras muito legais por aí. Né? Eu já vi. Eu sei. O que não falta é feira, meu Deus. O que não falta é feira, é isso. Sim, não, e tem feiras legais, tem lugares assim que tem umas oficinas bacanas, você encontra com gente. A última, aliás, agora já não sei mais qual foi a ordem, mas enfim, também aqui em Marília, que é a cidade do lado, 30 quilômetros aqui, fez o FLIM, né, o Festival Literário de Marília, e veio a Aline Bey, que foi muito bacana. Sim! Foi maravilhoso conversar com ela, assim, a fala dela é muito doce, ela fala sobre o processo criativo, em mostrar-se naquele texto que não é o texto convencional, é um texto poético, e que faz muito sentido com o texto dela, e as pessoas, né, não que ninguém vai copiar aquilo do jeito que vai ficar bom, é dela, né? E o livro dela só poderia ter nascido, os livros dela só poderiam ter sido assim, não tinha outro espaço para ela, né? Assim, no texto, e ela contou, que eu adorei ouvir, ela falando que foi para uma entrevista com uma editora, que a editora falou assim, olha, tá lindo o seu texto, mas aí você pode, assim, tira esses né, diagrama direito. Ai, meu Deus, Jesus Cristo. Exato, é misericórdia. É na hora que você fala assim, misericórdia. Falar, Deus do céu. Como alguém fala isso para alguém, né? Pois é. Então, né? E aí fala, olha, se você editar, se a gente mudar aqui, botar isso na caixinha, e nem tudo cabe na caixinha, né? Graças a Deus. Por favor, né? Exatamente. Né? Felizmente. O negócio é quebrar as caixas mesmo, né? Exato, felizmente as coisas não cabem todas na caixinha. Alguma coisa, né, que vá, se couber, né? Aquela coisa, se couber, se alguém quiser pôr. Tá. Isso. Mas fazer tudo, cortar a gente confinar, né? Não. Essa foi minha última feira, que foi aqui. Eu juro que eu já não lembro mais qual foi o primeiro, mas foi uma delícia. Mas foi uma delícia. E eu acho que essa história das feiras está entrando no sangue. Em breve eu vou ter que me organizar muito bem para fazer um escalonamento de férias, sabe assim, né? Fazer aqueles... Onde eu trabalho, eu posso dividir em 10 dias. Ai, meu Deus, vai ser cada... Exato, eu já passei exatamente, eu vou separar em pedacinhos, assim, para ver, e na época das feiras. Completamente aleatório, tipo, ninguém entende, tipo assim, mas ela sabe que é porque tem uma feira aqui, nesse mês, daqui a 2 meses tem outra, daqui a 3 meses vai ter outra. Exato, vai ser assim, que eu acho que já. Esse ano é que eu já tinha marcado as minhas férias, e aí a gente cede a família, né? Não vivo feliz, mas a gente não vive sozinho, e é muito bom poder ter a minha família para a gente dividir, mas eu acho que daqui a pouco eles vão ter que vir comigo, né? Em breve. Exato, na aventura de vamos à feira também, vamos às feiras de livro também, e que é muito bacana. É muito bom, e eu acho legal que você vai conhecer. Você já teve essa experiência de
porque você tem um elo muito bonito e muito bacana com a literatura contemporânea nacional e escrita por mulheres. Você já teve essa experiência de conhecer uma autora, o trabalho dela nessa feira, e você gostar bastante, você fica, meu Deus, que coisa incrível, se não fosse por esse evento, eu não teria conhecido, eu não saberia quem é. Claro, exatamente sim. Uma escritora que eu descobri, aliás, eu ainda devo uma postagem, um agradecimento para a Livraria da Vila, lá, aquela que é na Fradique Coutinho, e eles tinham um stand gigantesco, e eu peguei... Ai, meu Deus, gente, minha memória é horrível, como você já notou, minha memória é horrível, mas enfim, eu tirei foto, porque o nome do rapaz era um nome diferente. Eu tirei foto do crachá dele, porque eu falei, eu vou esquecer o seu nome. Né? Era um daqueles nomes mais... Não era João, não era José, não era Pedro, né? Era um nome mais... E um livreiro daquelas pessoas maravilhosas que eu pegava, tipo assim, olha, eu estava com vontade, eu ouvi falar desse livro. Aí ele virava assim, ele fazia a sinopse do livro, ele falava do autor do livro, ele falava, né? E eu descobri a maravilhosa portuguesa, meu Deus, como é que ela chama? Misericórdia. Eu lembrei também, porque o título do livro dela é Misericórdia. É um dos livros mais lindos. Eu tenho um amigo que estuda literatura portuguesa, e ele falou, como assim que você não conhecia? Eu falei, desculpa, né? Quem me apresentou foi o livreiro, exatamente, da Livraria da Vila, que eu peguei. Eu não posso comprar todos os livros que eu gostaria, eu enfiei o pé na jaca. Aliás, assim, fazendo propaganda, isso aqui na minha bagunça, né? Assim, eu comprei uma quantidade de livros absurda na feira, mas eu não podia comprar todos os que eu queria, né? Não deu para comprar todos, mas eu comprei vários, e esse foi um que eu comprei por indicação desse livreiro e fiquei apaixonada. É a Jorge, o sobrenome dela é Jorge. Massa, isso é muito interessante. Foi um achado, um encontro, né? Sim, exato. Um encontro fortuito. Por exemplo, uma coisa que eu li Marcelo Rubens Paiva quando eu era adolescente, eu li Morangos Mofados, né, ainda adolescente, e foi muito legal ter visto ele falar, né, do que ele está produzindo agora, não só do filme, do livro que produziu o filme, mas falar das novas, dos projetos que ele está fazendo também. Adorei. É que ele tem até um livro que eu acho que estreia esse ano, inclusive. Sim, que ele fala, inclusive, que eu achei muito interessante, que ele falou, poxa, né, ele fala de maternidade, e ele fala, olha, eu não sabia, e aí, tipo assim, ele fala assim, eu não tinha ideia do que era maternidade até ser pai, e eu nunca vou saber porque eu não sou mulher. Sim. Isso eu não vou aprender o que é, porque não dá, mas adorei, foi genial. Eu estou achando, eu vou achar o livro. Você vai achar, você já achou aí o conto, quem dirá o livro? Lídia Jorge. Lídia Jorge. Lídia. Fica aí também a recomendação. Lídia Jorge, chama Misericórdia. Foi um livro que ganhou um monte de prêmio. E o livreiro, que foi um fofo, um beijo para ele, que eu não vou lembrar o nome, mas assim, daqui a pouco, enfim, um grande beijo. E ele falou assim, olha, a Lídia Jorge, ela está cotada para o Nobel de Literatura. Ele falou isso, eu falei, puxa, eu não conheço, eu preciso conhecer. Enfim, eu acho que ela realmente merece o Nobel de Literatura, porque o que ela faz aqui é um arraso. Um dos melhores livros, assim, não é um livro divertido, mas é um livro delicioso. É um livro incrível. Ela arrasa. Esse que a gente recomenda, tipo assim, meu, desse livro me destruiu 5 estrelas. Exato. Exato. Destruiu não 5 estrelas. Não diga. Sim, tinha aquela discussão, né? Porque a literatura contemporânea não se importa menos com a forma do que com o conteúdo.
E, para mim, realmente, exato, é bobagem, né? E eu gosto muito também da forma. Eu acho que o conteúdo faz toda a diferença. A gente precisa. Eu não conseguiria ler um livro que não tenha conteúdo, Sim. mas eu acho que a arte também está na forma como isso é contado. Se você contar desajeitadamente, você tem que escolher o seu narrador, a maneira que como é o seu narrador, para que você apresente uma história com consistência. Esse livro da Lídia Jorge, perfeito. É uma narradora não confiável. Ai, meu Né? Deus! Então, assim, você chega um tempo que você não sabe, que você tem dúvidas que, do quanto o que ela está falando é verdadeiro ou não. Então, você sai daquele papel de passivo do leitor, um leitor mais passivo, e você está ali julgando e esperando os dados que ela dá, que o narrador, que a personagem dá para montar a história. Delicioso. Eu acho isso incrível, porque a última vez que eu vi isso, não que é a última vez que eu vi isso, mas eu acho que um destaque que é dado muito a esse tipo de narração é o nosso clássico literário, que é Dom Casmurro, porque é maravilhoso como você vai lendo, mas ao mesmo tempo você vai assim, investigando, tentando entender se o que ele está dizendo faz sentido ou não, e no próprio livro tem meio que refutações ao que ele está falando, então você fica, é É fantástico. delicioso. Não, É um assim, dispositivo aí vamos incrível. confessar assim, que aí Machado, eu sou daquele pessoa assim, Machado é Machado, e aí o resto é lá. Exatamente. Eu acho, enfim, maravilhoso, maravilhoso com os todas as estrelinhas, né? Assim, eu acho mesmo. A pessoa fala, mas isso não devia estar na escola, porque as pessoas não gostam quando tem. Não, se for. A minha filha tem esse orgulho, assim, né? Que a minha filha leu isso, leu Dom Casmurro, eu acho que lá pela 7ª, 8ª série, um excelente professor de literatura, e que fez realmente com que eles julgassem, né? Capitu traiu ou não traiu, ela fez ou não fez, o que é. Foi muito bem conduzido esse trabalho por ele, e minha filha lê, né? Ela lê de verdade. E não só porque a gente tem livro em casa, mas O incentivo em casa não falta. exato, exato. Mas também porque teve um bom professor de literatura, eu E acho. isso é De importante, eu acho. português, na época não era nem literatura, era É português, verdade. mas que faz também. Que faz, às vezes, de professor de literatura, e isso faz todo sentido. Isso faz a vida melhor, mais rica. Isso é verdade. Tem uma coisa que eu queria perguntar, que aí a gente já está fugindo do tema. Exato. Mas é fugindo, Desculpa, mas ao mesmo a gente vai falando e vai. tempo. Perfeito. Não, eu acho ótimo, eu acho que é assim, tipo, tem um caminho, o caminho se faz, se constrói. Mas nesse processo de escrita, os seus personagens eles te conduziam no próprio caminho deles? Eu acredito que todo personagem tem que ter coerência. Nunca uma coerência completa. A gente faz, às vezes, coisas que você fala, por que eu fui fazer? Mas você tem um impulso dentro de você que aquilo te move. Eu odeio, tá? Nem tão forte assim, mas eu acho que os personagens eles têm que ser coerentes, eles têm que ter consistência. Mesmo que eles apresentem certas incoerências, eles precisam ter a consistência de uma verdade interior. Não é a verdade, é a verdade deles, daquele personagem. Se não tiver, não funciona, não vai. Então, se você constrói, se você pensa bem em personagem, ele tem as coerências, as contradições próprias. Você tem que seguir o que você se propôs ali. Não é que tem gente que fala assim, a história caminha sozinha. Não, eu não acho que a história vai sozinha, que os personagens conduzem. Porém, você não pode contradizer, você não pode tirar a essência do personagem com a sua história.
Então, a sua história, se você criou aquele personagem, ele tem a maneira única dele, que pode ter eco com muitas pessoas, mas é unicamente dele, de reagir a uma situação. Se ele for completamente incoerente nas reações, na maneira de conduzir, a história não funciona. E eu tenho meus bugs, que isso eu não vou contar. Com alguns autores que eu falo assim, gente, mas todo mundo gosta de fulano de tal e eu não gosto porque eu acho que os personagens são inconsistentes. E todo mundo gosta, porque assim, a forma é muito envolvente, se envolve uma boa história, mas chega uma hora que eu falo assim, para mim ele não cola, me incomoda demais, porque falta, como eu disse, eu acho que ninguém foge de si mesmo, os personagens também não. Os personagens, eles não são os personagens de novela, que é um bicho horroroso e depois ele vai ficar um bonzinho lá na frente. Precisa ser orgânico. Se for esse caminho, precisa haver organicidade. Se existe uma transformação do personagem, essa transformação ela tem que ser identificável na situação que ele viveu e nos processos dele. Se essa transformação não for identificável, não tiver plena ali, a história não funciona, não é um bom personagem, não funciona quanto conto, quanto romance, como nada. Então, não acho que o personagem leva. Muita gente fala, a história começou e eu fui sendo levada pela história. Algumas situações que você vai criando, você tem que ir colocando elas de forma que todas elas fiquem coerentes, que elas tenham que elas sejam consonantes, né? Ou que se existe alguma coisa, algum problema, óbvio que são os problemas que geram a história. A gente sempre tem um conflito que move que seja um conto ou um romance, um conflito na narrativa, mas se a resolução desse conflito, ela não pode ser avessa ao próprio personagem. Não pode destruir o personagem. Você mata. Se quiser, você pode matar o personagem. Aí eu acho que tem direito, o autor pode matar o personagem se ele quiser. Mas torturar, fazer... Não. E mais, também não acredito em personagens que são bonzinhos. Eu li um dos 6 estão aí. Exato. Não, mas agora o cachorro. Acontece. O gato está aqui do lado, bonitinho, e o cachorro que abre a porta. Mas eu li um romance há um pouco tempo atrás, e que também é um romance que ficou um tanto famoso, mas não fazia sentido porque os personagens eram bons, ou eram meigos, ou eram sofridos porque sofreram a agressão externa, mas eram bons, fundamentalmente bons. E o mal era terrível, e aí eu falei, putz, né? Na minha... Aí a gente, de novo, entregando a idade. Você já leu Júlia? Tinha Júlia, Sabrina, tinha uns livrinhos assim na década de 80. Não. Eram uns livrinhos assim, sabe aqueles livrinhos em página de jornal, que era aquela literatura que eram assim, as princesas, não era nem necessariamente princesa, mas era a mocinha sofredora, maravilhosa, incrível. Sim. Tinha que era perseguida por não sei o quê, e no final tinha final feliz, né? Então eu olhei e falei, gente, tem gente que ainda acaba reproduzindo essa estrutura. E eu acho que o que a gente percebe nesses novos tempos é que existe um desejo, na verdade acho que sempre existiu, acho que agora as coisas estão mais explícitas, né? Mas a gente o que nos conecta à história é a identificação, né? Sim. Então eu acho que como é que a gente vai se identificar com personagens que são unidimensionais? Exato. Né? Que são planos, a gente fala exatamente assim. E a minha crítica foi justamente isso, os personagens são planos.
né? Nós não somos planos. Nós não somos. Né? Nós temos uma essência que está ali, que ela não vira de um dia para o outro, de uma coisa para outra, mas nós temos nossas contradições internas, e todo mundo tem. Né? E se não tiver isso, a história, né, seja o romance, seja o conto, seja o que for, né, um filme, não se sustenta. Para um olhar um pouquinho mais atento. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, né? Mas tem gente que fica com aquela pulga atrás da orelha, mas não sabe de onde vem. Exato. E não sabe identificar o que pegou. Na verdade, alguns livros são tão bem escritos que você fala assim, tem algo que me incomoda. E eu sou esse tipo de leitora, que eu começo a ler e falo assim, isso me incomodou por quê? Né? O que está pegando? E eu leio dessa forma. Assim, esse livro, eu falei, o que me incomoda, porque ele é bem escrito, ele foi, enfim, né? O que está pegando? E foi o personagem plano que me incomodou. Foi essa falta de... O personagem sentia ódio, perfeito, mas não teve algo que fundamentasse o sentimento. Não, fundamentar sim, tem, mas sabe aquela coisa, é uma pessoa boa que sente ódio. Não tem nada de ruim essencialmente na pessoa. Né? Então, uma pessoa boa sente ódio, uma pessoa ruim se sente feliz porque ganhou, sei lá, porque conseguiu roubar o outro. Né? Então, existia felicidade aí, mas não o personagem que tivesse humanidade, de verdade. Né? Ou que você sentisse que a humanidade dele poderia ser a sua. Que a humanidade dele pudesse ser sua. Isso é muito interessante. Sim. Acho que sumariza bastante, né? Sim. Eu acho que isso para mim é uma das chaves da leitura, né? Então, não me identifico com todos os personagens. Aliás, assim, muita gente pensa, né? Você é o tal personagem, você escreveu isso porque você pensa assim? Não, né? A gente escreve, inclusive, criticando as coisas. Eu não penso como os meus personagens, mas eu tento que eles tenham dúvidas, que eles tenham fraquezas e fortaleza, como todos nós, em todo mundo, para que essa humanidade se faça presente. Né? Ele não é um super-homem, não vai ser nem ninguém execrável, porque eu acho que ninguém é execrável totalmente, sempre existe algo de bacana, de algo que você pode pescar ali, tem algo de bom ali, então... Mas é isso, a gente fala pra caramba, gente. Eu adorei, assim, aqui já foi, aqui já foi. É isso que eu ia falar, eu acho que a gente, não sei se você está fazendo as perguntas que você imaginava, eu também estou aqui seguindo. Não, eu acho que para mim é o seguinte, para mim, acho que a importância não é seguir um roteiro, mas é a gente construir uma conversa bacana. Sim. Então, pode ser com base no roteiro, também pode ser com base no que vai surgindo aqui. Então, eu gosto quando isso acontece. Que bom! Quando vai fluindo. Sim, e olha, e aí eu falo realmente meus parabéns. Santiago, você conseguiu me deixar à vontade. Eu realmente não estava pronta para hoje, né? Isso não estava fresco na minha memória, que a gente conversaria hoje, né? E eu falei, meu Deus, eu cheguei do trabalho há meia hora, um pouco mais meia hora, quando a gente começou a conversar. Eu falei, meu Deus, né? E aí tanto que eu não fiz a lição de casa, que eu fui olhar o título dos meus livros, dos meus contos. É horrível, gente. Olha que você só tem um. Imagine quando tiver mais de um publicado. Eu acho o máximo quando as pessoas falam assim, então, na página tal, na linha capítulo tal, aí você fala, eu escrevi tudo isso, os títulos é o que me dá mais trabalho, odeio criar título, porque eu acho que ele precisa ele precisa ser sintético, ele precisa... Chamativo também. Exato, então eu nunca acho que eles estão bons.
suficiente, eu troco 20 vezes, né? Até a última tá ali, chegar ao ponto. Eu troco 20 vezes os coitados títulos, eu nunca lembro qual que eu botei. Tipo assim, fora que eu apresento para uma pessoa, para alguns amigos, com o título X. Aí a pessoa fala, mas é aquele. E fala o título, você fala assim. Aí eu falo, então, não, é que aí eu mudei de título, mas é aquele que acontece isso. É esse que você está falando? Então, beleza, aí a gente continua. É desse. Enfim, o conto está ali, acabado, mas o título está sendo modificado não sei quantas vezes. E se você parar e perguntar se eu daria exatamente os mesmos títulos hoje, se eu pegar meu livro, né, você daria o mesmo título? Talvez não. Eles eram títulos bons no momento que você escolheu eles ali. Sim, agora eles estão. E é justamente isso, né? O livro saiu de mim, ele tem vida própria, agora eu tenho. Inclusive, eu preciso respeitar mais o que a essência dele. Por favor, né? Exato, porque agora ele não é mais meu, ele tem o título, os títulos dos contos são esses e vão permanecer esses, e eu não vou mudar. Mas mudaram muitas vezes. Mas e é outra coisa, eu escrevo tudo, eu escrevo, reescrevo, mudo, acho que a ideia não está bem colocada, muda a forma, está muito comprida, eu coloquei detalhe demais ou de menos, eu faço 500 coisas. Aí o título, eu vou dando títulos provisórios, eu vou chamando assim, eu estou escrevendo o do vulcão. Né? Ficou erupção, mas até isso ele assim, foi do vulcão, foi do porteiro, foi o. Né? Cheguei a colocar vários nomes nele. Ficou esse. Enfim. E o título do livro, você teve essa dificuldade também? Muita. Ai, meu Muita. Eu estava assim, com tudo pronto para entregar. Aliás, eu mandei o primeiro e-mail para Patois com outro título. O primeiro eu falei, olha, esse aqui, meu manuscrito, dei uma olhada, tal, era um outro título. Eu achei que o título não ia. Assim, era um título bacana, que ele falava um pouco da estrutura do livro, mas o Voo das Libélulas é o nome de um conto, que está aqui no meio, um conto foi assim um dos que eu gostei bastante de ter escrito. Não sei se é o conto que eu gosto mais hoje, mas eu gostei muito de ter escrito na época que eu escrevi. E eu quis falar de incandescentes, né? Porque, aliás, perdão, de inflamáveis, porque eu acho que ele é mais do que incandescente, porque ele ia ser incandescente também, né? Ele passou por ser incandescente, mas ele ficou nos inflamáveis. O inflamável é desde a inflamação, né? A subcutânea, a inflamação. Sim, tem várias interpretações a inflamação. Exato, porque é alguma coisa que eu pretendia, que eu pretendo que inflamem as pessoas de alguma maneira. Então, foi um Contos Inflamáveis, e o Voo das Libélulas eu acho que é um dos contos mais truncados. Eu lembro que eu mostrei para algumas pessoas, tipo, mas e aí? Mas o que aconteceu? Aí, mas exatamente do que né? Talvez numa leitura não atenta ele não fique claro, mas numa leitura bem atenta ele não tem nada de muito segredo, nada de hermético. Esse ele vai bem para o realismo mágico, esse tem uma solução, não, tem um problema, e eu gosto bastante. E foi por aí, eu falei, olha, depois eu quis um título que fosse palpável. As Libélulas é um livro, é um objeto, você evoca a imagem de um inseto, né? A imagem e uma ação. Então, eu acho que ele tem uma concretude quando o voo das libélulas. Então, as libélulas voando, ele tem uma imagem clara. Eu tinha colocado uma coisa bem abstrata antes.
embora talvez fosse mais moderno, tá mais abstrato, mas eu quis realmente algo que fosse, não é palpável, mas Mais aquele imagético, né? exato, uma imagem, algo que você pudesse construir claramente uma imagem. Se o outro título fosse mais moderno, é outra coisa, mas assim, eu acho que esse título engloba muito do que você está trazendo na sua escrita, que Sim, eu acho que a ambientação seria resumir, seria meio que não englobaria tudo, mas é como se você quisesse realmente que a pessoa imergisse no que você está escrevendo. Então, eu acho que você evocar as imagens, acho que diz muito sobre o seu processo de escrita no que você pretende fazer. Então, acho que foi um título que condiz bastante com o que você escreveu. e principalmente assim, a libélula é um inseto que quando ele voa, né, ele consegue ficar plano no ar, Não é? sem se mexer. Ele fica ali, né, vibrando, mas ele pode não ir para frente nem para trás. Ele pode cair de ponta, né? Assim, ele pode fazer um mergulho de cabeça. Então, não é um voo de um passarinho que tem mais aerodinâmica, alguma coisa mais improvável, né? Menos previsível. E foi por aí, sim, era no conto, as libélulas não são um elemento fofo. Muita gente me olhou assim, a gente discute um pouco da capa do livro, eu já tinha discutido um tanto, e aí apareceu esse rosa meio arroxeado. Eu falei, será que isso vai parecer que é um livro fofo? Né? Eu falei, esse não é um livro fofo. E, enfim, depois a gente já tinha discutido um tanto, eu tinha recusado algumas ideias, eu falei, vai. Né? Eu só fiquei com medo de ser um livro fofo, digo assim, no sentido de aprazível, agradável, alguma coisa, uma leitura de mocinhas dos anos 40. Sabe, as mocinhas dos Talvez anos pela 40? capa, mas quando Mas não você é. tem o título e outros contos inflamáveis, a pessoa já fica assim, peraí, Exato. tem algo aqui que Não é exatamente o padrão, o que não são outros contos dos arco-íris, nem do arco-íris, nem das nuvens cor-de-rosa, das nuvens azuis, não é por aí. e até o E, próprio uso de libélulas, porque eu acho que a libélula, eu não sei como é, né, no imaginário popular, mas eu acho que inseto fofo, eu não sei se as pessoas imaginam a libélula. exato. Então tem isso também. Então eu acho que não, fique tranquila. Eu acho que a pessoa não olha para sua capa e pensa assim, nossa, que fofurinha! Um livro legal, vou ser feliz. Exato, uma amiga que também publicou, né? Ela falou, nossa, sua capa rosa. Eu imaginava os contos mais doces. Falei, pois é, né? Então, Então, né? não é nada, amiga. Ah, surpresa! Não era isso. Não, Mas pode não. ser uma isca também. Sim, A eu pessoa uso. puxa a pessoa e é isso. Eu acho que seja. E eu acho que a grande dificuldade do escritor é achar o seu público, né? E eu acho que a capa dá indícios, né? Ela indica algumas coisas. Então tem algumas capas assim que tem são sinalizadores do que você Sim, imagina encontrar ali dentro. Nem todos os livros você olha pela capa e é verdade. você deduz o conteúdo, mas alguns sim, né? E eu realmente espero que o meu não que ninguém seja induzido por um conteúdo que ele não tenha. Agora, além de você provocar essa inflamação em quem está lendo, o que você gostaria que ficasse com as pessoas que estão lendo o seu livro, que ficasse com elas após a leitura do seu livro? Nossa, pensando. Eu acho o que eu gostaria sim,
é essa possibilidade de enxergar outras soluções, outros pontos de vista, outras possibilidades. A gente tem, eu acho que a gente, eu digo eu e o ser humano em geral, então quando está tudo reto, você imagina que a sua estrada vai ser reta sempre, ou se você tem dificuldade, você imagina que sempre vai ter dificuldade. E a vida é sempre muito imprevisível, as coisas não seguem um padrão, elas não seguem linha reta. E eu acho que muito do que eu conto, do que está nesses contos, são coisas que são não uma mensagem, eu acho que não dá para falar de mensagem em literatura, mas que ele tem um subtexto ali, ele tem uma essência que é para que as pessoas se questionem, revejam alguns e que a vida pode ter outras possibilidades, que não seja aquela que está esfregada, que está assim na frente do nosso nariz, que a gente, que existem outras possibilidades mesmo, outros mundos, outras realidades, outras saídas, entradas, ou o que seja. Perfeito. E a gente já se encaminhando para o final, eu disse a você que a gente ia ter esse momento. Onde é que a gente pode achar você e seu livro? Bom, eu me acha no Instagram, tenho uma página bonitinha ou quase, sou menos disciplinada, porque tem hora que eu falo, não, eu devia fazer mais postagens assim, para falar do livro. É a mesma coisa. Mas, sim, e aí eu misturo um pouco da minha vida pessoal, eu boto meus gatos, eu boto a minha leitura, tento até não ficar muito pessoal, mas eu misturo, enfim. E falo um pouco, e não tenho tanta sequência, leio bastante, mostro muito do que eu estou lendo, e também meu livro. Então, meu Instagram é Kênia Marangão, tudo junto. Né? Então, é Kênia Marangão, tudo junto, em minúsculo, eu acho que nem faz diferença, não tem ponto, não tem nada. Kênia Marangão. Que eu acho que é o jeito mais fácil mesmo. Facebook, eu já não. TikTok eu não foi a minha ainda. Eu achei que você já ia anunciar aqui que estava no TikTok. E ainda não consegui entrar na linguagem do TikTok, eu ainda estou aqui no Instagram e tem hora que eu não domino o Instagram, que eu não entendo bem como funciona, né? Tem gente que sabe como é que essas coisas funcionam, eu não tenho muita paciência. E é verdade, porque não, mas você tem que colocar em tal horário do dia, você tem que colocar você e tal coisa, né? Então, eu tento não ser muito pastel, muito boba, pastel aqui no sentido assim, muito boba colocando as coisas, mas também não tenho paciência para ser uma estudiosa do funcionamento das redes sociais, mas uso. Enfim, eu acho que é o jeito mais fácil. E o livro, ele pode ser comigo, né? Você pode mandar uma DM lá, olha, e aí ele vai bonitinho, com dedicatória, né? Adoro fazer isso. Estou mandando para um amigo meu de São Paulo, que tinha que ter ido hoje e vai amanhã, porque eu me enrolei nos meus horários. Mas vai amanhã, prometido. E adoro fazer. Mas também pode ser pela Amazon. Se você tem a Amazon Prime, fica inclusive sem frete. E estava em promoção nessas últimas. Estava com 37% de desconto na Amazon. Ontem ou antes de ontem, não sei se hoje ainda está. Ou quando você soltar confere. E na Patois. A Patois é minha editora, eu acho que eles fazem um senhor trabalho. Acho mesmo que a gente, se puder, compra lá na editora, tem que dar uma força para o pessoal. Eles realmente batalham para acolher escritores iniciantes e muita gente boa, inclusive a André Del Fuego foi da Patois, a Morgana Kratzmann. Ai, meu Deus, não sei se eu falo o nome dela direito. Kratzmann. Né? Tá falado, as pessoas vão achar ela. E a Água Turva. Né? Então, ela também começou, a Upó foi da Patois, e a Água Turva já é pela
uma grande, para uma editora grande. Já não, a gente nem fala mais, mas é uma grandona. Então, muita gente passou por ali. Muita gente, eu vejo muitos nomes que passam por aqui também. Exato. A porta se abre a Patuá abre portas para os escritores iniciantes. E eu admiro muito esse trabalho que eles fazem, sim. As grandes não fazem isso. Então, eu acho que eles... Tem, tipo, quem puder, compra lá com eles ou compra comigo. Se quiser na Amazon também, a gente não vai, né? Negar, né? Sim, mas assim, eu acho que tem mais que ir para a livraria do seu bairro, para comprar do seu amigo do lado. É bacana isso. A gente precisa desse incentivo para quem realmente faz um trabalho bacana. Né? Não é um mega conglomerado que simplesmente só pensa, você malemar, como diz aqui na minha terra, malemar você é um número, né? E passa o rodo, assim, aquela coisa, tudo vai junto numa avalanche que tudo perde identidade, né? Então, assim, enfim, é isso. Então vamos lá, volta. Resumindo, estou lá no Instagram, me mandem uma DM quem quiser conversar sobre o meu texto, os contos, vai ser um grande prazer. Respondo, né, eu realmente respondo para todo mundo, adoro. Meu livro pode ser encomendado comigo direto, pode ser pela Amazon ou pela Patuá, e vai ser um prazer. Perfeito, Kênia, muito obrigada, foi uma conversa muito legal, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, estou muito feliz, Santiago, valeu demais. Beijo, Kênia, beijo, Pai da Geekers e bye!